Olá, muito boa noite. Estamos mais uma vez chegando para o nosso programa Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntos até às 11 da noite. Lembrando que esse é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. Até aqui nos ajudou ou tem nos ajudado o Senhor. E é sempre muito bom podermos estar, antes de dormir, ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer. Hoje, 22 do mês de julho de 2021, 15 graus agora em Campinas. O tempo estava nevoeiro, agora já está um pouquinho mais limpo. Portanto, você que está aí em outra região, talvez esteja um pouquinho mais de frio, mas o fato é que quando nós estamos aquecidos pela palavra de Deus, faz toda a diferença. E nessa hora que a palavra de Deus venha aquecer o nosso coração, a nossa alma, e que possamos ser realmente tocados por ela, transformados pela palavra de Deus, que possamos dormir meditando naquilo que Deus falou conosco em o nome do Senhor Jesus. Olha, o nosso tema, vindo desde ontem, é como uma vida que agrada a Deus. Como é uma vida que agrada a Deus? Nós podemos viver agradando a nós mesmos ou tentando agradar uma pessoa amada que convive conosco, ou tentando agradar os nossos pais, nós tentamos agradar os nossos filhos, ou vivemos para agradar os filhos. Mas o ponto muito importante é uma vida que agrada a Deus. Como é esta vida? Nós começamos a ver ontem em Jó, capítulo 1, verso de número também 1. Era um homem que agradava a Deus. E Jó, capítulo 1, verso 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Verso de número 6 diz: Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o Senhor perguntou a Satanás, repetindo, então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Vou repetir. Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Estivemos olhando para esse pequeno trecho da palavra de Deus e ele estava falando de Jó, o homem que tinha uma vida que agradava a Deus. E nós vimos, em primeiro lugar, que uma vida que agrada a Deus é uma vida comprometida com a integridade moral. Integridade moral. É tão raro a integridade moral que quando alguém é íntegro, vira notícia de jornal. Ou reportagem, alguém que devolveu o dinheiro, alguém que foi justo, só porque ele se tornou íntegro. Já pensou que deveria ser uma obrigação de todos nós
mas a integridade moral se tornou tão rara que quando ela acontece, se torna então justamente notícia de reportagens sobre a integridade de um jovem, de uma mulher, de um homem. Mas uma vida que agrada a Deus é uma vida que tem integridade moral. E a pergunta é: sua vida tem agradado a Deus? A pergunta também é: o que Deus diria de você diante de Satanás? O que é que ele falaria a respeito da sua pessoa? Você viu o meu servo, tira Jó e coloque o seu nome. O que ele diria de você? Uma vida que agrada a Deus, em primeiro lugar, é uma vida que tem integridade moral. Em segundo lugar, vimos ontem também que uma vida que agrada a Deus é uma vida que se desvia do mal. A palavra de Deus fala da aparência do mal. Deus se agrada de uma vida que se afasta e se desvia do mal. Salmo 1, estamos estudando o livro de Salmo, a nossa igreja, fala ali: não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, que se desvia completamente da malignidade. Jesus, no seu Sermão do Monte, ele vai mais profundo. Ele provoca-nos a pensar que desviar do mal é muito mais do que simplesmente fazer ou ter uma atitude. Ele diz assim: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, nisto já pecou. Portanto, nessa noite, uma vida que agrada a Deus é uma vida que se desvia do mal. Uma vida que tem integridade moral. Isso nós vimos ontem e eu quero continuar. Em terceiro lugar, uma vida que agrada a Deus, e aqui eu quero parar um pouco mais. É uma vida comprometida com Deus. Deus deseja que sejamos comprometidos com Ele. Isto é diferente de ser apenas religioso. Há muita gente religiosa. Fala de que igreja é, fala quanto tempo ela é membro de uma igreja, quantas vezes na semana vai à igreja, mas muito mais do que ir e falar de igreja, o importante é: você está comprometido com Deus? Uma vida que agrada ao Senhor é uma vida comprometida com Deus. Quando olhamos para Jó, era um homem íntegro, reto, e a palavra que eu quero destacar nesta hora é temente a Deus. Temer é tributar reverência e respeito. Temer é tributar reverência e respeito. Sua vida tem agradado a Deus de tal forma que você tem tido reverência e respeito para com as coisas de Deus? Existem milhões de pessoas que são religiosas, mas não têm qualquer compromisso com Deus. É impressionante que o compromisso com Deus gera em nós algumas atitudes diferenciadas. Quando nós olhamos para Zaqueu, ficamos impressionados porque Jesus disse que a salvação chegou naquela casa quando ele se compromete de tal maneira com Deus que ele disse: olha, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo quatro vezes mais. Que era a questão de defraudar naquele momento. Veja só que o que nós encontramos é um compromisso tal com Deus
que gera atitudes. Atitudes essas que levou a Zaqueu a pensar em restituição, em restituir. Certa feita, um jovem que era da igreja, não da igreja que eu estou atualmente, mas ele se converteu, saiu do mundo errado que vivia. Passou um bom tempo na casa do Senhor. Houve um momento de afastar-se. E quando se afastou, envolveu-se com coisa errada. Ajudou em fazer algumas coisas que não agradavam a Deus. E quando ele veio me contar, eu disse: olha, Deus perdoa o que você fez. O Senhor é um Deus perdoador. Mas uma coisa é muito importante, e eu citei para ele a questão de Zaqueu. Eu disse: eu quero ver o seu compromisso com Deus, e Deus quer ver o seu compromisso realmente de volta, restituindo aquilo que você retirou, que aquilo você ajudou a fazer. Ele disse: pastor, pelo amor de Deus, como é que eu vou conseguir isso? Eu disse: mas você o fez. E agora? Agora você tem que chegar lá e dizer então a tal pessoa o que você fez. E se não puder restituir, vai dizer a ela: então, estou à sua disposição. Haja comigo como a lei manda. E ele saiu triste do gabinete. Porque talvez ele esperasse que eu passasse a mão na cabeça e simplesmente vamos tocar o barco. Compromisso com Deus. E o nosso compromisso com Deus nos leva a atitude diferente. Jó era um servo de Deus, consciente do seu papel, e tinha uma vida devota e submissa ao Senhor. O seu prazer era amar ao Senhor e obedecer a sua palavra. Esse era o prazer de Jó. Uma vida que agrada a Deus é uma vida que está comprometida com Deus. Muitos empresários pedem que os seus funcionários possam estar comprometidos com a empresa. Quando trabalhei no banco, mesmo estando com vida ministerial e trabalhava no banco e vida ministerial, eu me lembro que algumas reuniões que o gerente fazia, o gerente geral da agência fazia conosco, era pautado o compromisso do funcionário com a empresa. Hoje, nós estamos envolvidos em alguns compromissos. Você que é casado está comprometido com a sua esposa ou com o seu marido. Quando a gente namora, a primeira coisa, eu me lembro quando eu comecei a namorar a Dálcia, compramos aliança de compromisso. Nós estamos vivendo vidas que estão envolvidas com comprometimento. Você se compromete com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua empresa. Você se compromete, talvez, com uma dívida, mas a pergunta é: você tem se comprometido com Deus? E uma vida que agrada a Deus é uma vida que está comprometida com Ele. Eclesiastes 12, verso de número 13, lemos: temer a Deus e guardar os seus mandamentos é todo o dever do homem. Mas o que é temer ao Senhor? Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é perceber a grandeza de Deus, perceber quem Ele é. E isso depende de conhecê-lo. Você conhece? Você está comprometido com o Senhor? Eu sei que você se compromete ou está comprometido com algumas coisas. Algumas pessoas dizem: eu não tenho.
Eu não tenho um compromisso com mais nada. Não é verdade. Sempre temos um compromisso ou sempre estamos compromissados com alguma coisa. Mesmo aqueles que ficam viúvos, você tem um compromisso com os seus filhos, com os seus netos. Quando os filhos crescem, aí a gente até diz assim, agora não temos compromisso nenhum. Não é verdade, a gente está sempre compromissado com alguma coisa. Sempre. Sempre. Mas o fato é, uma vida que agrada a Deus, quando olhamos para Jó, que é o texto que nós estamos usando, é uma vida comprometida com o Senhor. O Senhor é quem disse a Satanás, você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, e que teme ao Senhor. Conhecer a Deus, Provérbios diz que é o princípio do saber. Mas algumas pessoas que conhecem, mas nunca se compromete. Nunca se compromete com esse Deus. Há muita gente que, às vezes, está levando uma vida religiosa, mas sem um compromisso com Deus. Olha, como pastor, eu já vi gente compromissada com o coral. Já vi gente compromissada com o ministério de casais. Já vi gente compromissada com a equipe de louvor. Eu já vi gente compromissada com a equipe de jovens. Mas não basta só isso. Precisamos nos comprometer com Deus. Temos um compromisso com Deus. E o fato de comprometer com o jovem, comprometer com o louvor, comprometer com o ministério de casais, comprometer com uma série de coisas na igreja, na verdade, é secundário, porque o nosso compromisso real é com Deus, é com o Senhor, é com o nosso Senhor. E porque eu me comprometo com Deus, então eu faço o que eu faço, não para o ministério, mas faço o que eu faço para com Deus. Você talvez até conheça pessoas que estão comprometidas com ministérios, com uma série de coisas. Deixa o tempo passar. O tempo é extraordinário. Eu vejo gente que, olha, abre o coração e se compromete com o ministério, mas esquece de comprometer-se com Deus. E de repente sai do ministério, acaba o ministério, e o que a gente pode notar, ou o que nos revela, era que o compromisso, na verdade, não era com Deus. O nosso compromisso sempre tem que ser com o Senhor. Jó era comprometido. Ele fazia os sacrifícios, ele orava pelos seus filhos, ele clamava pela sua família, ele estava comprometido com o Senhor. A ponto de, quando perder tudo, ele diz, Deus deu, Deus levou, bendito é o nome do Senhor. Comprometido. E depois daquele período de muita luta, ele ainda diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Veja só que experiência extraordinária. Nessa noite, a sua vida agrada ao Senhor? Para ter uma vida que agrada ao Senhor, desvia-se do mal. Desvie-se do mal. Para ter uma vida que agrada ao Senhor, tenha uma integridade moral. Isso agrada ao Senhor. Você não faz simplesmente porque é certo ou errado.
Você faz porque você está comprometido com o Senhor. Alguém uma vez me perguntou, pastor, você faria uma tatuagem? Eu disse faria. E a pessoa ficou assustada me olhando e ela me perguntou, e por que o senhor não fez? Eu disse, porque eu estou comprometido com o meu Deus. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, o Espírito Santo não falou nada para eu fazer isso. Estou falando comigo aqui, de mim aqui. O Espírito Santo não falou nada. Eu estou comprometido com o Senhor. E, queridos, esse compromisso com o Senhor deve fazer a diferença na nossa vida. Muitos ainda não entenderam que o seu compromisso com Deus leva você a tomar decisões completamente diferenciadas. Porque o compromisso primeiro é com o Senhor. Você tem se comprometido com o Senhor? Você tem agradado a Deus? Sua vida é uma vida que agrada a Deus. O texto diz que o Senhor puxou conversa com Satanás para falar do seu servo. Você viu, meu servo Jó? Tire aí Jó e coloque o seu nome. O que Deus falaria de você para Satanás? Ele era compromissado. Uma vida que agrada a Deus, comprometida com o Senhor. Uma vida que agrada a Deus, desvia-se do mal. Uma vida que agrada a Deus tem integridade moral. Olha, integridade moral e desviar-se do mal, parece que nossos dias hoje é uma coisa absurda. É tão impressionante porque inverteu tanto, mudou tanto, que parece que a pessoa passa a ser um lunático quando é íntegro, quando é reto, quando se desvia do mal, parece que é doido. Não somos doidos. Somos apenas seguidores de Jesus Cristo. E estamos comprometidos, primeiro, com o Senhor. E o meu e o seu compromisso com o Senhor não depende dos outros. Não depende de fulano, de beltrano, de ciclano. Eu fico impressionado às vezes porque a pessoa diz assim, eu não fiz tal coisa por causa de, e coloca o nome. Não, eu faço para o Senhor, tenho um compromisso com o Senhor. E se fulano, beltrano, ciclano não vai, não faz, eu vou fazer, porque o meu compromisso não é com outra pessoa, a não ser com Deus. Vida que agrada a Deus. Que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida possa agradar. Não o pastor, não simplesmente seu marido ou sua esposa, mas quando a nossa vida agrada a Deus, nós agradamos o marido, agradamos a esposa, agradamos os filhos, agradamos o patrão. Uma vida que agrada a Deus, essa faz toda a diferença. E como é que podemos agradar a Deus? Com integridade moral, desviando-se do mal e compromissado com
Deus. A igreja é uma extensão. Eu amo a igreja porque Deus se entregou, ou entregou Jesus por ela, e por isso eu amo a igreja. O meu compromisso com Deus me leva a amar a igreja, porque Deus ama a sua igreja. Então veja só, como uma vida que agrada a Deus faz toda a diferença nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Você quer ouvir as mesmas palavras que Deus disse a Jó? Você quer ouvir as mesmas palavras, que Deus disse a Satanás? Você quer ouvir as mesmas palavras a respeito de você? Então, desvie-se do mal. Tenha integridade moral. Esteja compromissado com Deus. Independente de quem estiver, eu estou compromissado com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta hora, eu suplico, Deus, que o Senhor venha sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Queremos agradar ao Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a cada dia a me desviar do mal. Ajuda-me, ó Senhor, a ter integridade. Ajuda-me, ó Deus, a estar compromissado contigo, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, de graça e de misericórdia, venha sobre, ó Deus, a nossa vida e que a cada momento possamos agradar ao Senhor e que o Senhor possa falar de nós, como o Senhor falou de Jó. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Quero dar um alôzinho aqui às pessoas que estão conosco. Muitos, cada vez aumenta mais o grupo de pessoas que estão sempre conosco e eu fico feliz porque podemos, antes de dormir, ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco. E eu quero dar aqui um abração ao meu amigo Alexandre, hoje foi o primeiro da fila aqui. Aquele abraço, Alexandre, que Deus te abençoe. Estamos sempre orando por vocês, viu? Em nome de Jesus. Que Deus te guarde, te proteja no seu trabalho perigoso. Esse homem aqui sobe nas árvores lá em cima para fazer poda. Se você tiver um problema com a árvore, chame o Alexandre Queiroz. Esse é fera. A Juliana, ô Ju, que Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? A Ju lá de Hortolândia, o Peterson lá de São... esqueci, Peterson. Esqueci. Falei ontem e esqueci. São José dos Campos. São José dos Campos. Jean, a nossa Miss Sorriso da Igreja do Nazareno Ebenezer. A minha tia lá de Souzas. Ô tia, vamos ver se em julho ainda nós vamos tomar um café junto, viu? Vamos ver aí se eu vou em Souzas, dar um pulo aí pra gente tomar um café agora em julho ainda. Porque agora a maioria tá vacinado. Que coisa, hein? Já pensou a expressão? A maioria tá vacinado. Mas é assim que nós estamos. Dona Luzia, manda um abraço ao seu Ari. Mãezinha querida, um beijo. Minha mãezinha hoje saiu para tomar um café com a minha tia, olha, desapareceu. Espero que esteja tudo bem, viu, mãezinha? Muito bem, Dona Cacilda, em São Paulo, como é que tá? Aqui tá 15 graus, Dona Cacilda. 15 graus. Tava um nevoeiro, mas já não tá mais. A Jean lá de Sumaré. A Jean tá nos assistindo lá em Sumaré. Veja só. Que bom, né? Jean, que Deus abençoe mais uma vez. Ritinha, a Ritinha, nossa corredora. A Ritinha, esse final de semana, estará indo para Trindade, Rio de Janeiro. Ritinha tem
faixa de 60 anos, é a nossa corredora. Outro dia disse, eu corri 17 quilômetros. E eu nem de carro estou fazendo 17 quilômetros, Ritinha. Nem de carro estou fazendo 17. Muito bem. Dona Cacilda está pedindo oração aqui pela Cássia, esposa do pastor Marlon, o neto Tiago, e o Raulino, e a Holanda. E falando aqui todos os enfermos. Chegou aqui minha cachorra, a Hanako, aqui, que está me ouvindo falar. Veio aqui me dar um alôzinho também para dizer que ela está aqui ouvindo também, viu? Giovana, um abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dona Neuza, faz tempo que não te vejo pessoalmente. Monique, como é que está o seu amigo? Estivemos orando. Denis, como é que está ele? Gildo, muito bem. De Angola, puxa vida, olha, o Gildo está lá em Angola. Que Deus te abençoe. Estamos atravessando os mares. Que Deus te abençoe, viu, Gildo? Em nome do Senhor Jesus. A Patrícia Louvato, que Deus te abençoe. Olha, Angola já esteve no alvo das nossas orações. Eu não sei como é que está aí, Gildo, a questão do governo, essa situação toda, mas se você quiser, pode colocar aqui. Nós vamos estar orando por Angola. Situação difícil. Estava ali uma situação meio complicada, voltou a ser uma certa tensão em Angola. Vamos orar. Muito bem. Dona Lourdinha Campos, a paz, Dona Lourdinha. Quando tiver notícias novas aí, a da Cássia está internada. Vamos estar orando em nome de Jesus pela Cássia, viu? Pode deixar que vamos estar orando sim. Também pela Yolanda, como já pediu aqui. Também pela... Minha tia está pedindo aqui oração para a família toda. Vamos clamar em nome de Jesus, em nome do Senhor. A Maria de Lourdes Neves, lá de Bauru. Ô, irmã, aí tá mais quentinho? Aqui, aí geralmente é mais quentinho, hein? Mas aqui tá um pouquinho frio. Dona Luzia, já dei um alôzinho para ela. A Jean tá pedindo oração aqui, pela saúde dela e da família, todos os enfermos. Vamos estar orando em nome de Jesus, viu? Muito bem. 43 anos de casamento, a Dona Maria de Lourdes está dizendo aqui. Olha que beleza, hein? Parabéns. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E agradeça a Deus, aos filhos, os netos, em nome do Senhor. Olha, eu gostei muito de ter estudado o Salmo 91, novamente com a igreja. O Salmo 91 acaba dizendo que ele nos sacia com longevidade. Que gostoso. Dona Maria, olha, o Senhor sacia vocês com longevidade de vida. Que bênção. E ter filhos, noras e netos, bisnetos, é bênção do Senhor. O Senhor tem abençoado vocês com longevidade. Salmo 91, o último versículo, veja lá depois. Muito bem. A Dona Cacilda está dizendo que lá em São Paulo está gelado. Mas lá é gelo mesmo. Quando eu fui correr com a Ritinha lá, algumas vezes, no meio daqueles prédios, Dona Cacilda, faz um gelo. Eu não sei se a senhora mora lá no centro, mas um gelo muito bem. Minha tia já está dizendo que tá ok o cafezinho aqui. Então, vou eu, minha mãe, meu pai, viu? E minha esposa, se Deus quiser. Vamos estar aí junto com a senhora, viu? Vamos ver quem mais. Dona Maria Bueno, um abraço. Dia 29, Dona Maria na TV, fazendo os bolos especiais. Peterson, lembrei em São José dos Campos, hein, Peterson? E a criança, como que ela está? Aquele menino que você pediu oração. Queremos saber, em nome de Jesus, manda aí para a gente poder estar orando, em nome do Senhor Jesus. Olha, vários parabéns aqui ao casal. Mais de 40 anos, já pensou? Que coisa, 43, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos felizes por 43 anos juntos da Dona Maria e o seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
que o Senhor possa abençoá-los e dar longevidade de vida com saúde, paz, tranquilidade, cheia de filhos, netos, bisnetos, cheio da graça e do poder de Deus e da misericórdia do Senhor. Venha sobre esta família. Estamos felizes com esse momento especial. Ó Deus, clamamos pela vida da Cássia, esposa do pastor Marlon, a Yolanda, ó Deus, o Raulino, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar sobre a vida dele, como foi pedido, Senhor Jesus. Nós clamamos por ele, em nome do Senhor Jesus. Também, ó Deus, pela vida da Jean, toda a sua família, que o Espírito do Senhor possa estar sobre, ó Deus, a vida da Jean e toda a sua família, em nome do Senhor. Ó Deus, oramos pela Yolanda, que o Espírito do Senhor possa estar sobre a vida dela. Tu sabes da sua luta para, ó Deus, ter saúde, que o Senhor, ó Deus, use de toda essa situação para o teu nome ser glorificado e exaltado, em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, pelo Gildo lá em Angola, que o Senhor possa protegê-lo, guardá-lo. Ó Deus, que o Senhor possa estar sobre esse país, que o teu nome seja exaltado e glorificado aí em Angola, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela vida do Denis. Ó Deus, que o Senhor possa estar sobre a vida dele. Também, ó Pai, dando saúde para o louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus. Esteja sobre a vida dele. Ó Deus, também a minha tia que tem pedido pela sua casa, pela sua família, que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida dela, sobre a vida, ó Deus, do meu tio, que o Senhor, ó Deus, possa estar sobre eles, pela vida do Rodrigo. Nós oramos em nome do Senhor, que o Espírito do Senhor Jesus possa estar sobre toda esta família. Nós oramos em teu nome. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você. Quero aqui fechar com, então, uma velha pergunta, é o título aqui. Uma velha pergunta. Uma velha pergunta. A Hanako aqui, a minha cachorra, está tão interessada no que eu estou dizendo aqui, que ela chegou aqui pertinho de mim e já está querendo deitar no meu pé para também saber sobre esta velha pergunta. Olha só, pode uma pessoa ser considerada cristã sem unir-se a uma igreja? Essa foi a pergunta. A resposta: sim, é possível, mas ela será semelhante ao estudante que não vai à escola, ao soldado que não comparece no seu quartel, ao cidadão que não paga o imposto e nem vota, a um vendedor sem freguês, a um explorador sem equipamento, a um navio sem tripulação, a um comerciante estabelecido em uma ilha deserta, a um autor sem leitores, ao tocador de tumba sem uma orquestra, aos pais sem família, ao jogador de futebol sem uma equipe, a um político sem eleitores, a um cientista que não divulga suas pesquisas e descobertas, a uma abelha sem colmeia. Portanto, agora já é tempo de voltar à casa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, volte. Eu tenho a certeza que você já fez muitas coisas e foi ao supermercado, foi ao aniversário, foi ao restaurante, mas agora um cristão pode ficar sem igreja? Pode, mas é um soldado sem quartel. Volte ao teu quartel e o seu general, que é Cristo, te convoca para a grande luta. Lembra da música? Os guerreiros se preparam
para a grande batalha, para a grande luta? Vamos estar preparados. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que te dê uma noite de paz, porque o nosso lema é durma em paz, que aquele que não dorme, esse cuida de você com muito carinho. Que Deus te abençoe e uma boa noite. Até amanhã, em nome de Jesus.